Bom dia, bom dia. Tô aqui tirando a Bíblia da capa, que ainda não tive tempo de tirar. Já usei outras Bíblias, né, gente? Onde eu vou, eu carrego um monte de Bíblia. Não, eu carrego um monte, não. Tenho carregado essa, porque essa a gente tem feito estudo nela. Mas em toda casa eu tenho várias Bíblias. Então, tô sempre com a espada na mão. Mais um dia lindo que Deus nos dá para a gente celebrar e desfrutar, né? Estamos aqui nos finalmente do mês de setembro. Deixa eu até dar uma conferida aqui, gente. Se esse mês tem 31, tô sem calendário aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, setembro. Hoje é 1º de outubro? Confere pra mim aí, irmã Marlene. Bom dia. Te vi ontem na igreja só de longe, não consegui te dar um abraço. Confirma pra mim se hoje é 1º de outubro. Esse mês não tem 31, né? Tô sem calendário aqui perto. Pra gente começar o nosso cabeçalho aqui. Ai, gente, Deus é bom. Vamos hidratar, né? 30. Não, hoje é 30. Tá certo, tá certo. Tinha até anotado aqui e fiz confusão. Muito obrigada, irmã Marlene. Maravilhosa. Vamos combinar da gente tomar um café? Isso aí, certíssimo. Hoje é o dia 220 desse ano. 220 não, gente. Peraí que eu não acordei ainda. É porque eu anoto, antes de falar que dia é hoje, eu anoto quantas lives eu já fiz no ano. Olha só, esse caderninho meu, gente, vale ouro. E esse ano, essa live é a live de número 220 que eu faço nesse ano. Mas hoje é o dia 274 desse ano. Estamos aí já mais próximo do fim, né, do ano, que é um ano bissexto, um ano diferente, de 366 dias. Segunda-feira linda. Ai, nasceu o bisnetinho Vicente. Que presente. Que dia que nasceu? Oh, coisa boa. Vamos celebrar, hein? Celebrar a vida. Bom dia, Vânia. E hoje, segundou, tô em Vila Velha. Gente, e acordei antes do despertador. Sabe como? Se eu contar pra vocês, vocês vão morrer de rir. Olha essa, Mônica. O Ederson tá meio debilitado, né? Que tá com o pé quebrado. Aí eu ouvi um barulho. E eu tenho ouvido muito excessivo. Falei, gente, sabe igual um barulho de xixi? Mas vê se vai fazer esse xixi no vaso, né? E eu tô assim, o Ederson, você tá fazendo xixi na cama? Ele falou, hã? Não. Aí eu fui olhar, era barulho de chuva na janela. Olha que coisa maravilhosa. Lajinha já chegou a chuva aí? Gente, desde ontem tá uma chuvinha gostosa aqui, né? Ontem, sim, choveu, parou. Bom dia, Val. Bom dia, Zi. Olha só, que delícia, gente. Gente, o Wes não faz xixi na cama, não, tá? Eu que tava como diz, eu tô com a mente tão desacostumada a ouvir barulho de chuva, porque tem tanto tempo que não chove, né? Ai, pensa que delícia. Mas se Deus quiser, ela vai chegar em Lajinha em breve. Molhar aí, pagar essa poeira, diminuir as queimadas e regar nosso café. Oh, coisa boa. Aí vem a florada. Fica atenta, tá, gente? Então, hoje finalizamos o mês de setembro. Olha que maravilha. Hoje, 30 de setembro de 2024.
E passei um final de semana, assim, maravilhoso. Bom dia, Helena. Passei um dia maravilhoso. Não é café, Zi, é água. O Zi, enquanto eu não mandar um café pra ele não vai parar de me cobrar. Né, Zi? Doidilda mesmo, né? E aí, desde sexta-feira, estávamos no congresso integralmente aqui, na Missão Praia da Costa. Pensa, gente, eu tô assim, ainda... Sabe quando você come muito? Que parece que você vai ficar assim, uma semana sem se alimentar? Eu tô com esse sentimento assim, meu Deus, minha mente tá borbulhando de tanta informação, de tanta coisa linda, de tanto agir de Deus, de tanto confronto. Olha que coisa amada. Que Deus, que tanto amor Deus tem por nós. Bom dia, o Eberson. Seja bem-vindo. Ai, gente, é muito bom a gente estar exposto a novos conhecimentos, a novos vocabulários. Isso dá um boom na mente da gente, né? Eu tô, assim, ainda flutuando. Compartilhei com vocês, faltou compartilhar de ontem ainda, né? As palestras de manhã e da noite, mas em breve vou compartilhar, né, Rose? Bom dia aí, Viveiro Terra Viva. Ai, que bom, Helena falando aqui que também o coro cantou. Bom dia, Yara. Yara ou Lara? Lara. Porque é minúsculo aqui, né? O L dá a impressão de que é Yara. Então, gente, vencemos o mês de setembro. Confirmam aí pra mim, setembro não tem 31, né? Se sim, vencemos o mês. Hoje, 30/9 de 2009. Estou em Vila Velha, minha segunda casa. Aqui eu gosto de escrever com caneta colorida, que tem um monte aqui. Estou em Vila Velha, quando elas resolvem escrever, né? Porque tem isso também. E hoje é o nosso encontro 1086. Aqui do 6 com Rafa, pra glória de Deus. Ai, quanta glória, quanta glória. E a gente tá nessa caminhada de Apocalipse. Sexta-feira, nós lemos 2 capítulos, coisa inédita. Inédita não, né? Tem muito tempo que a gente não lê 2 capítulos numa live, né? Normalmente a gente tem pegado trechos e debulhado aquilo ali. Mas os capítulos eram pequenininhos e a gente rendeu. E hoje vamos ler Apocalipse. Apocalipse 7. Começar, né? E vamos ver qual vai ser o filtro. A gente não filtra café? Vamos ver qual filtro a gente vai ter da nossa live. O filtro de sexta-feira foi esse. Que essa seja a canção da nossa alma. Qual a canção da nossa alma? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lindo demais isso, né? Eu acompanhei também algumas pessoas que eu sigo na internet, o Douglas, até o genro do pastor Simon, tô aqui, né? Esposo da Raquel. Raquel estava aqui conosco, nos abençoando. Bom dia, Regi, bom dia, Suzy. Suzy, nem te encontrei ainda, né? Também o Jonathan Neme, não sei se alguém segue aí, Jonathan Neme, que é um humorista aí, né? Irmão da Rebeca Neme. Tava também a Débora, lá do Avalanche. Estavam numa conferência global lá na Coreia do Sul. E lendo esse filtro aqui de sexta-feira, né? Que essa seja a nossa canção da alma. Eu acho que isso, o Jonathan até falou isso numa postagem dele.
a sensação de ver o mundo inteiro, eu até me arrepio, o mundo inteiro se rendido e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu até colocar no 4G aqui então, pra gente não ter problema com a internet. Não sei onde que eu parei, que eu estava falando, que falhou, sobre uma conferência global, mundial, que aconteceu na Coreia do Sul. E muita gente que eu sigo postando sobre isso, que estavam lá e vivendo, assim, ao vivo, esse filtro de sexta-feira, cantando essa canção, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembrando que a Coreia está vivendo, assim, já há algumas décadas, o boom do evangelismo. Gente, que coisa mais maravilhosa, né? O boom do evangelismo, assim, de tá sem som. Gente, vocês estão me ouvindo? Fala aí. Que às vezes eu tô falando aqui achando que eu tô... Tá sem som. Confere aí pra mim. Como que tá a transmissão? Sem som. Ai, Mônica, tô ouvindo. Se tem alguém ouvindo, então tá tudo ok. Agora eu coloquei no 4G. Qualquer coisa aí, quem tá com dificuldade, isso aí. Vai, sai aí e entra de novo. Ah, então tá bom. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse 7. E vamos deixar Deus falar, né? Gente, estou aqui em meio a muitos cafés, porque hoje é segunda, apesar de eu ter trabalhado bem o final de semana, apesar da correria. E apertar o botão. Não, isso aí, tá certo. Já deu certo aqui, todo mundo, que bom. Apesar de eu ter tido um final de semana corrido, mas ainda deu tempo também de fazer umas entregas, porque aqui, minha filha, é muito serviço de café. Então, deixa eu só escrever aqui para quem for chegando. Apocalipse 7. E deixa Deus falar o nosso coração. Esse capítulo, ele vem falar sobre os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois, a partir do verso 9, visão dos mártires na glória. Uau! Vamos ver aqui o que Deus tem para nós hoje. Deixa eu pegar umas canetinhas aqui, porque eu amo marca-texto. Isso aí. Não tô achando só uma. Então, vamos lá. E depois dessas coisas, eu vi... O que João viu? 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Que vento é esse, hein? Então aqui, tô até falando sobre o capítulo todo, falando de 2 visões, né? Vamos ler o capítulo todo, então, e depois a gente volta estudando o que Roma está querendo nos ensinar. E depois dessas coisas, vou repetir Eu vi 4 anjos de pé nos 4 ventos, nos 4 cantos da terra. Então, 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra,
para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferirás a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Ó, importantíssimo esses 3 aqui. Não ferirás a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daquele que foram selados. E foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Deixa eu até anotar esse número aqui, que com certeza vai ter explicação sobre isso. 144 mil. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben foram selados 12 mil. Tudo 12, né? Da tribo de Gade foram selados 12 mil. Da tribo de Aser foram selados 12 mil. Da tribo de Naftali foram selados 12 mil. Na tribo de Manassés foram selados 12 mil. Da tribo de Simeão foram selados 12 mil. Da tribo de Levi foram selados 12 mil. Da tribo de Issacar foram selados 12 mil. Da tribo de Zebulon foram selados 12 mil. Da tribo de José foram selados 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, as 12 tribos, 12 mil de cada. Verso 9. Depois disso eu olhei, e eis que uma grande multidão. Depois disso eu olhei, e eis que uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Vamos lá, vai render comentários depois. E gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Esse era o louvor, né? Esse era o louvor, assim, gente, é interessante, gritavam em alta voz, parece até uma hipérbole que fala, eu não sou boa de português, não. Né, Beth? Bom dia, Maria Beatriz, bom dia, Aline. Tipo assim, gritavam em alta voz. Então, assim, você falar em alta voz já é falar alto. Você imagina gritar em alta voz, né? Então, era muita... Era para que todos ouçam mesmo, né? Nossa, minhas canetas aqui, gente, é um monte. Mas pensa das canetas tudo falhando.
gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos, gente, tenta imaginar assim, a visão de João, né? Tribos separadas, 12 mil. 12 mil é quase a população de Lajinha, né? Pra gente tentar, não sei se tem mais alguém do interior aqui. Bom dia, Kátia. Pra gente tentar ter uma noção, bom dia, Cleusa, de quantidades. Então pensa assim, a visão de João aqui em Apocalipse 7, ele via separado por tribos, não sei como era identificada essas tribos, mas era talvez com um estandarte, né? Não sei, só sei que era visível para ele. 12 mil de cada um das 12 tribos de Israel. E depois ele via uma multidão incontável de todas as tribos, povos, raças, né? Olha só, de todas as tribos não. Que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, porque nós não somos de tribo, nós somos de nações, famílias, povos e línguas parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Verso 11, bom dia, Vânia. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus. Gente, é demais para a nossa capacidade de imaginar uma cena tão gloriosa assim, né? E o que esses anjos e esses anciãos, né, esses animais aqui, que eram indescritíveis, né, diziam: amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Então imagina a cena, gente. A gente, quando eu falo assim, som de muitas águas, né, não é o caso aqui, mas quem já teve a experiência de ir em Foz do Iguaçu, nos ajuda a tentar imaginar essa cena de gritar em alta voz, uma incontável multidão. E aqui eu imagino assim, porque eu acabei de falar sobre essa conferência global que teve lá na Coreia do Sul, e o que todo mundo comentava era o quê? Deus sendo adorado e exaltado, mas cada povo na sua língua. Aqui a gente tem uma noção do que o povo de Deus já viveu antes da Babilônia, né? Antes da Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Ai, gente, como que eu sonhava viver isso na Terra novamente? Porque como é uma barreira a língua, né? Como é uma barreira. Bom dia, Luciana. Então, tenta imaginar como se fosse todo mundo na sua língua. Todas as nações, todas as 12 tribos, todas as nações, famílias. Não há exclusão de crianças, não há exclusão de idosos. Então, assim, tenta imaginar o barulho mais alto que você já ouviu. Não pensa assim se esse barulho foi bom ou ruim. Talvez você já ouviu um estrondo de um trovão que você ficou impressionado. Talvez você já ouviu, como eu falei, já foi em Foz do Iguaçu, né, Helena? Ela até falando aqui, eu sei bem como é isso. Quando cantávamos ao lado das cataratas,
Nem dava para ouvir direito a gente cantando. Exatamente. Então, assim, a sensação é de que não tinha como cantar, que você tinha que gritar, né? Então, vamos tentar imaginar isso, gritando em alta voz. Por quê? Mas pensa todo mundo, aí vamos tentar imaginar. Essa multidão, gritando bem alta em uma só voz. Salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E aí os anjos ao redor do trono e os 4 animais caindo de face ao trono e respondendo, né? Era como uma resposta. Tipo assim, a multidão gritava e eles falavam, amém! Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre, sempre. Amém. Ai, gente. Tenta imaginar. Tô lembrando daquele louvor do Cris Duran. Se eu pudesse imaginar. Rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar, ou se em seus braços vou cair, mas eu sei na tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia! Eu não vou poder parar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. A gente não consegue imaginar, né? Como que vai ser essa glória? Como que vai ser essa alegria, essa completude de adoração eterna, sem preocupar com nada. Corpos transformados, a nossa alma conectada uns aos outros e ao trono e a esses seres. Ó Senhor, nos dê perseverança para suportar tudo que a gente passa aqui, suportar a nossa mente que mente. Eu acho que o mais difícil de suportar nesse tempo de agora é suportar a nós mesmos. Porque quantas vezes nós somos insuportáveis, somos instáveis, somos oscilantes. Na mesma hora que a gente está tão firme, a gente está tão oscilante. Na mesma hora que a gente está cheio de esperança, a gente está tão desesperançado, né? Que Deus, que o Espírito Santo, que isso que a gente está lendo aqui em Apocalipse, que isso venha fortalecer a nossa fé e a gente possa tentar imaginar isso, sabe? Tentar imaginar como que seria isso. Coisa maravilhosa, né? Esse louvor, essa adoração assim magnífica a esse que é digno de glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força para sempre. Amém. Verso 13. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? Interessante, né? O ancião perguntar isso. E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, quantos vão resistir, né? Milhares e milhares. A gente pensa que não vamos passar ou não vamos suportar, mas a nossa geração vai ser arrebatada, né? Vai ter explicação aqui sobre isso. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Aleluia.
Ai, gente, viver com Deus é doideira, né? Onde que nós, mulheres, por exemplo, que sangramos mensalmente, às vezes até mais de uma vez, né? Quando às vezes acontece da gente sujar a roupa ou sujar a nossa roupa íntima de sangue, e a gente fica na peleja ali para lavar, para tirar o sangue, não deixar manchado, né? E no reino, a gente lava, as nossas roupas ficam brancas quando elas são lavadas no sangue do Cordeiro. Coisa linda, meu Deus. Por isso, eles estão diante, verso 15, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, olha só, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles. Cristo será o sol, né? O sol da justiça. Então isso aqui que eu falei vai ser uma adoração, gente, livre de qualquer peso, de qualquer preocupação. Sabe a dificuldade que a gente tem hoje? Até a palavra de ontem à noite, da Débora Salles, se eu não me engano, foi disso. Foi de... Bom dia, Joelma, Ralph, todo mundo aí que está chegando. A palavra de ontem foi sobre isso. Sobre a pressa é inimiga da profundidade. O título da palavra de ontem à noite foi esse. Então, assim, pensa você entrar numa profunda adoração, numa profunda intimidade, sem pressa, sem horário, igual aqui, né? A gente tem horário para começar, horário para acabar, sem preocupação de que eu tenho que separar café para entregar para os clientes, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que sabe? Quando a gente consegue, aqui nessa terra a gente tem poucos minutos, né? Por exemplo, quem está no desafio de ter filho pequeno, ou cuida de idosos, né? Às vezes está no cuidado aí com os pais, ou trabalha fora, que tudo é contado, tudo é cronometrado, tudo é, sabe, não ter tempo mais de hora, de dia, a barriga não roncar de fome, não ter preocupação se o sol está queimando, se a chuva, né? Hoje aqui amanhecer com chuva, que coisa linda. Então olha o verso 16, eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará. A gente vai comer da presença de Deus. E os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Vamos ler as explicações agora de Roma? Oh, Deus. Aí, ó, a Mônica falando, né? Aqui pelejando, clarear os uniformes, uma bermuda. Isso aí, a gente não vai precisar lavar mais roupa. E teremos eternamente vestes brancas, né, Mônica Nunes? Então, olha só, Roma explicando aqui, ó. Duas visões compõem esse interlúdio aqui do capítulo 7 todo, que vai do 1 ao 17. Entre as aberturas do 6º, que está lá no capítulo 6, verso 12, e do 7º, que vai concluir aqui, vai começar no capítulo 8, verso 1, ó. E quando ele abrir o 7º selo, então existe um interlúdio aí do 6º ao 7º selo, né? Aqui a gente já está falando das aberturas dos selos. Primeiro, então o que são esses interlúdios aqui, né? Primeiro, a selagem, a selagem dos 1440,
dos 144 mil servos de Deus sobre a terra. Então, isso aqui são coisas para a gente grifar. E segundo, a multidão inumerável chegando ao céu. A resposta à pergunta, quem será capaz de ficar de pé? É que os 144 mil servos são capazes de permanecer na terra, protegidos pelo selo de Deus. Olha só, esses 144 mil servos são capazes de permanecerem na terra porque são selados e protegidos. Enquanto a vasta multidão permanece triunfante diante do trono no céu. A ação de acalmar os ventos sobre a terra e a meia hora do silêncio nos céus foram um efeito que delimita um momento de calma a envolver o capítulo 7. Então, aqui, ó, a ação de acalmar os ventos sobre a terra. Aqui no início aqui do capítulo 7, né, do verso 1 ao 3, fala sobre esse tempo de calmaria. Porque o anjo fala, olha, silencie os ventos, retenha os ventos, acalma o mar, acalma a terra, acalma as árvores, né? Olha aqui o verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo. Então é um tempo de calmaria, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse, sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então é tempo de calmaria. O vento muda tudo de lugar, tira tudo de lugar, traz destruição. Quem pôde conter os ventos, né? Então aqui Roma está lembrando, ó. Enquanto a vasta multidão permanece triunfante diante do trono do Senhor. A ação de acalmar os ventos sobre a terra e a meia hora de silêncio nos céus, no capítulo 1, no vento, vai falar sobre isso. Ó. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então é disso aqui, ó. Sobre tem essa coligação, né? Desse silêncio de meia hora. Esse silêncio dos ventos, ó, retendo os ventos para que não soprasse, nem na terra, nem no mar, nem em árvore alguma. Então a ação de acalmar os ventos sobre a terra e a meia hora de silêncio nos céus formam um efeito que delimita um momento de calma a envolver o capítulo 7. Então esse tempo de adoração, a gente não sabe exatamente, né? Se ela durou meia hora, sabe? Você imagina meia hora você gritando em alta voz essa adoração ao único que é digno de toda a honra, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Aqui a gente não sabe essa exatidão, né? Aqui fala sobre meia hora, por quase meia hora. Ai, mas essa meia hora é uma incógnita, porque a gente lá não tem horário, não tem relógio, né? Talvez seria um tempo que Deus mostrou para João, para ele tentar interpretar isso para a gente, né? Quanto tempo durou essa adoração que ele viu, né? Aí aqui explicando do 1 ao 3,
embora não haja menção de vento danoso em relação à remoção do sexto selo, o grande terremoto, com montanhas e ilhas removidas, certamente reflete extenso dano à terra, ao mar e às árvores, o qual começa novamente assim que tivemos início aos juízos das trombetas. Então, assim, esses dias eu falei da alegria de estar aqui, a gente vai falar sobre isso ainda, Mônica. De estar, que delícia acordar aqui em Vila Velha com chuva, depois de uma escassez tão grande, né? Período de queimadas. Mas a gente sabe que fenômenos e tragédias naturais acontecerão no fim dos tempos, ainda potencializados, né? E só que aqui está falando de um momento de calmaria, né? E também a gente já leu algumas lives atrás aí, né? Sobre os contextos, falar de terremotos e ao mesmo tempo falar de silêncio, era uma linguagem muito comum. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de falar de terremoto e a gente entender com clareza o que é terremoto, porque o nosso país é muito privilegiado e não passa por essa catástrofe, né? Temos catástrofes de deslizamentos de terra, de encostas, né? Acontece não raramente prédios caindo, mas terremotos, a gente aqui no Brasil tem dificuldade em entender, em se colocar nessa situação de terremoto. Mas diferente, a gente já leu aqui, das 7 igrejas, né? Que foram destinadas a 7 cartas, que a gente já leu aqui nos primeiros capítulos de Apocalipse, que eram comuns, eram regiões onde terremotos aconteciam com frequência. Teve momentos aqui que a gente, Roma até explica, né, que aquelas regiões, elas até planejavam o seu futuro pensando, baseado em terremotos, né? E a gente até pensou junto sobre isso, né? Que a gente não deve, e os terremotos da nossa vida, a gente não deve se basear, planejar a nossa vida baseado nas coisas ruins, nas coisas difíceis que acontecem, né? Na nossa vida. A gente meditou muito sobre isso. Então, falar de terremoto, isso traz assim uma familiaridade, principalmente para esse contexto, para essas pessoas, para essas regiões aqui, que Apocalipse também se destina, né? Mas Cristo está falando com a gente hoje, porque a Bíblia ela é viva. Ela é viva. E é para hoje. Então, certamente reflete extenso dano, né? Esses terremotos, falando aqui, esse vento que vem dos 4 cantos, que agita a terra, que agita o mar. Então, pensa isso acontecendo ao mesmo tempo. Vendavais derrubando florestas, gerando maremotos e gerando terremotos. O que sacudiu? O que vai sacudir essa terra a ponto de tudo isso acontecer ao mesmo tempo? É inimaginável, né? A gente que tem notícias tão instantâneas hoje com a internet, né? A gente fica sabendo lá e colar, mas, né, Fábio? Mas a gente ainda não vivenciou, good morning, Celso, não vivenciou isso tudo ao mesmo tempo nos mesmos lugares. Vamos colocar assim. O qual começa novamente. Então, assim, certamente reflete extenso dano à terra, ao mar e às árvores, o qual começa novamente assim
que tiveram início aos juízos das trombetas. A gente vai ler isso mais para frente. A calma no meio da tempestade chama atenção para o selo do Deus vivo. Isso aí. A calma no meio da tempestade chama atenção para o selo do Deus vivo sendo aplicado nas testas dos servos de Deus. No mundo antigo, os selos eram sinais de propriedade ou de autoridade. Esses servos do Senhor são selados antes que o rolo seja completamente aberto. Lá em Apocalipse 8:1 vai começar isso. Uma verdade para a reflexão do leitor é que a marca da besta é colocada na mão direita ou na testa de todos os que seguem a besta. Isso a gente vai ler lá no capítulo 13. Então também os escolhidos serão marcados, né? Explicando aqui do 4 ao 8, a identidade dos 144 mil tem sido interpretada de várias maneiras. Entra aí no que até a Mônica aqui já comentou sobre há uma falácia, né? Que são os testemunhas de Jeová. Então, assim, peraí, vamos ler aqui a explicação, depois vamos decorrer sobre isso um pouquinho. A identidade dos 144 mil tem sido interpretada de várias maneiras. Quais são essas maneiras de interpretação? As testemunhas de Jeová, aqui ó. As testemunhas de Jeová afirmam erroneamente que esse é o número total dos ungidos que habitarão no céu com Jeová e governarão sobre os habitantes de uma terra purificada. Segundo, uma vez que todos os cristãos são selados com o Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 1 fala sobre isso, e Efésios 4, verso 30 fala sobre isso também. E os 144 mil são chamados de servos do nosso Deus. Em Apocalipse 7, 3, o selo dos versículos de 2 a 4 pode ser colocado em todos os cristãos. E essa multidão é uma representação genérica deles. Aqui é uma outra situação. Terceiro, a interpretação mais literal e muito plausível, os 144 mil representam Israel depois de uma futura conversão da nação. Eu fico com essa terceira opção aqui. Israel é habitado pelo Espírito aqui com letra maiúscula, na visão do vale de ossos secos, Ezequiel 37, 14, na qual Israel é visto como um exército extremamente grande. E os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel parecem estar organizados em formação militar. Lembra um grande exército mesmo, né? Como eu até falei aqui, como será que seria essa visão? Primeiro que 12 mil de cada tribo, eu tentando na minha mente limitada, pensar assim, onde eu fui, onde eu já morei, em qual cidade que eu morei. Eu acho que das que eu morei, Lajinha é a menos populosa, mas já tem 20 mil habitantes. Mas pensa assim, como era separado. Dá para entender assim, tipo uma separação militar mesmo, né? Como que era identificado, de que tribo que era, cor de vestes diferentes, estandarte, me vem assim uma imagem militar mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui falando sobre isso aí. Ó, então deixa eu voltar. E os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel parecem estar organizados em formação militar, como Israel no deserto. Se a gente for olhar lá em Números 2, do verso 2 ao 34, a gente vai ter essa... se a gente for lembrar também, deixa eu voltar aqui para ver se tem, se eu acho, Números,
Vamos ver aqui. Não vou ler o texto, não. Números 2. Só para ver como essa Bíblia é ilustrada. Só para ver se tem alguma foto aqui. Para eu mostrar para vocês. Como que era o arraial, né? Quando tinha as 12 tribos, que o povo ainda estava no deserto. Eu não sei se eu vou achar fácil aqui. Foto de como era, as tribos ficavam separadas, né? Não sei se eu vou achar fácil aqui, não. Então, tinha as localizações, até para elas ficarem, né? Não vou achar fácil aqui, não. Então, ficava ao leste, a oeste, as tribos. Queria tanto achar uma foto aqui para ilustrar, para a gente imaginar como seria. Não vou achar. Depois, se eu achar, eu compartilho lá na coisa com vocês. Então, olha só. Lembrando Israel no deserto. Apocalipse 7, de 4 a 8, pode refletir o ponto no qual as primícias dos judeus, olha só, primícias dos judeus, lá no capítulo 14, no verso 4, a gente vai ler sobre isso. Vem para o novo pacto. Ezequiel 36 fala sobre isso e Jeremias 31 também, durante o Apocalipse. Então, o que acontece? Eu não sei falar em detalhes, mas eu assim, vejo, isso não é um julgamento, tá, gente? É uma constatação mesmo. Eu vejo os testemunhos de Jeová como seita. Por quê? Qual as características de seita? Isso me faz refletir muitas coisas e até me convenço de que já participei de seita. O que caracteriza seitas? Pensar que aquela palavra é só para você. Onde pessoas são exclusivas de um grupo, não tem essa comunhão universal, que é diferente de ecumenismo. É diferente de ecumenismo. Porque o sentido do ecumenismo é o quê? Que todas as religiões se unam e busquem a Deus. A Bíblia não fala de ecumenismo. A Bíblia fala de comunhão dos santos. Todas as tribos, povos e raças juntos irão te louvar, te adorar, reconhecer. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a multidão que vai falar a mesma língua nos céus, diante do trono do justo juiz. E aí, então você pensa, uma doutrina que se auto-identifica que eles são os escolhidos, e ainda dentro desse número, sendo que a Bíblia, aí se a gente for, você vê assim como que é contraditório. Eu não sei, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, hoje no mundo, qual o número de devotos de Testemunho de Jeová? Eu acredito que ultrapassa 144 mil. Eu acredito. Então, se eles se limitam a esse número de 144 mil, muitos deles próprios não vão ser salvos. Primeiro pensamento lógico, né? Vamos colocar assim. E depois, bom dia, Dami. Aqui está falando muito claro que são um povo relacionado às 12 tribos de Israel. E a gente, né, nós temos a plena consciência, diante de tudo que a gente já leu aqui, já estamos aqui no grande finale, né, em Apocalipse, que nós somos gentios. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
Então, que a palavra da salvação, o plano de salvação chegou até nós. E assim, o que a gente leu aqui é muito claro. Quem são esses 144 mil? Que são selados judeus. Para mim isso aqui é muito, muito claro. Quem são os pertencentes das 12 tribos? Judeus. Que é uma das hipóteses aqui, que é a que eu creio. Isso gera em nós curiosidade para a gente pesquisar mais, para a gente entender mais, sabe? E assim, a gente precisa amar, entender, para não afrontar, mas confrontar em amor, sabe? Porque, apesar de ser um povo que lê muito Bíblia, tá, gente? Eles têm materiais incríveis, com ilustrações, e a gente precisa entender, até para ter uma conversa saudável, respeitosa, porque é assim que a gente quer ser tratado, não é? Com respeito, e a gente também precisa ter essa postura, né? Ai, gente, não vai dar nem para concluir aqui as explicações. Mas, que filtro que a gente poderia tirar desse capítulo 7? Eu acho que o filtro para hoje, propício para segunda-feira, uma nova semana que se inicia, é o quê? Persevere. Persevere. A pressa, tô lembrando da mensagem de ontem, que a pressa é inimiga da profundidade, né? Mas persevere. Tô tentando elaborar aqui na minha mente, gente, o filtro, assim, tanta coisa na minha mente, e eu tô tendo dificuldade. A vida real se for real, né? A vida ideal se for real. Exatamente, Ralph. Bom dia, Beni. Então, assim, persevere. Tá próximo o dia que, olha o verso 16, onde não vai haver fome, não vai haver sede, o sol não arderá, as nossas lágrimas serão enxugadas. Persevere. O dia da salvação está próximo. Parece tão simples esse filtro e ao mesmo tempo parece assim até nada a ver com tudo que a gente leu, mas a gente precisa trazer coisas para que a nossa alma, né, Lu, que a nossa alma assim vá digerir. Talvez se a gente falar alguma coisa muito complicada, talvez a gente vai ter dificuldade de lembrar durante esse dia. Mas talvez hoje, quantos pensamentos, quantas situações vai te fazer pensar que você não dá conta, que você vai chutar o balde, que isso não é para você, que você está abandonada, que Deus não lembra de você, que você não tem amigos, que você, sabe? Talvez você está envolto em solidão. Talvez a segunda-feira te traga pânico diante de tantos desafios que você vai ter que enfrentar. Então a palavra do dia hoje, diante de tudo isso que nós lemos, que está sendo aguardado para aqueles que não vão desistir. A palavra para hoje é perseverança. Persevere. Não desista. Sabe? Vamos dar as mãos, vamos nos unir, sabe? Que coisa boa a gente começar o dia aqui
aqui juntos, começar o nosso dia, acordar para correr para o colo do Pai. Acordar para correr para o colo do Pai. Que isso seja constante em nós, independente se tem projeto 6 com Rafa, se não tem. A gente sabe, ter paz não é ausência de guerra, ter paz é saber para onde ir. E a gente sabe o caminho da paz, que é o colo do Pai. A gente sabe onde chegar, que caminho a gente tem que traçar para isso. Então o filtro hoje é persevere. O dia da salvação está próximo. O alívio, o tempo de não se preocupar com mais nada, de não preocupar com a hora, porque já passou das 7. Amém? Eu quero ter cada dia mais palpável isso que me aguarda. Só que a gente precisa entender que a gente vai viver a plenitude na eternidade, mas a gente já pode experimentar isso aqui na Terra, sabe? Você pode encontrar em mim, em outras pessoas que amam a Cristo, esse refrigério, sabe? Tenha refrigério, seja o refrigério de alguém. A gente pode complementar, né? Persevere, o dia da salvação está próximo. Seja o refrigério para alguém e procure em alguém, que é imagem, porque quem não é imagem e semelhança não promove refrigério, que é a imagem do Criador. Refrigério. Persevere, o dia da salvação está próximo. Seja o refrigério para alguém e procure em alguém que é a imagem do Criador, refrigério. A gente alcança. A gente não precisa esperar, né, Maria, a eternidade chegar, né, Adriana, para ter esse refrigério, para ter... A gente vê aqui, né, esse tempo que a gente passa aqui que é tão curtinho. É o tempo que a gente se entrega. Eu, pelo menos, me entrego, gente, totalmente a esse tempo aqui. Não tem nada que me tire a paz aqui. Então, persevere, o dia da salvação está próximo. Seja o refrigério para alguém e procure em alguém que é a imagem do Criador, refrigério. Sabe? Tira isso da sua mente de que, ninguém é amigo de verdade. Existe sim amizades que Deus coloca no nosso caminho. Existem pessoas leais, verdadeiras. Seja essa pessoa leal, seja essa pessoa verdadeira. Obrigada, Helena. Eu profetizo isso na sua vida, tá? Que você alcance esse refrigério, seja esse refrigério, para a gente conseguir juntos perseverar. Tá bom? Que isso te alcance, essa verdade te alcance nessa segunda e para a vida inteira, até o grande dia, né? Helena Barbosa, Adriana Mendes, Mônica Nunes, Val Giacomin, Rosemary Gambatti, Celso Rodrigues, Dirleg Pageu, Kátia Alves, Vânia Berbet, Madalena Werner, Ralph Alves, Suzy Darli Pereira e Lucelena de Jesus Silva. Amém? Amém. Querido, se eu não morrer, Jesus não voltar, amanhã a gente começa lendo o capítulo 8. Tá bom? Que Deus seja conosco e poder é disponibilidade. Esteja disponível para perseverar, esteja disponível para buscar e ser refrigério na vida de alguém, tá bom? Beijo no coração, até amanhã, se assim Deus permitir. Façam todos uma excelente segunda-feira. Tchau, tchau.